Olá, boa tarde. Meu nome é Eduardo Paula Silva Pereira. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Comissão do Congresso Brasileiro de Novas Tecnologias em Cardiologia pelo convite, somente a Ana Paula que me convidou, e dizer que é um prazer aqui poder ajudar vocês nesse assunto. A gente vai falar sobre o uso de anticoagulantes orais diretos na FA, em arritmias atriais. Eu sou cardiologista arritmologista do Hospital São Francisco, do Hospital Evangélico e do Instituto Horizonte, aqui de Belo Horizonte. Sou professor também da faculdade da FASE e sou fundador do projeto Arritmia na Prática. Convido todos a seguir para que a gente possa aprender junto a arritmia. Então, começando, eu declaro que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse com os medicamentos. Então, realmente, eu vou falar aqui sem nenhum conflito. Então, quais são os objetivos da aula? A gente vai falar, primeiro, que são esses DOACs, qual o seu efeito comparado ao Marevan, como tomar a decisão, Marevan ou DOAC, e qual DOAC, e algumas situações práticas, como ponte para cirurgia, trocando anticoagulação e caso tenha sangramento. Então, antes de entender alguns conceitos, lembrar que nós temos os antiagregantes plaquetários, que aí são os inibidores da COX, no caso o AS, os inibidores do ADP, o clopidogrel, e os antagonistas dos receptores da glicoproteína 2B3A, um pouco menos usado, né, como tirofiban. E dos anticoagulantes, nós temos o antagonista da vitamina K, que é a varfarina, essa é muito conhecida. Os medicamentos que estimulam a antistrobina, que é a heparina de baixo peso molecular, o Clexane, né, enoxaparina. A heparina não fracionada, que é o Liquimine, e a fondoparinol. E aqui entra os DOACs, que são medicamentos que são anticoagulantes orais, como a varfarina, que é o inibidor direto da trombina, e a gente tem aqui principalmente da begatrana, e o inibidor direto do fator 10A, que aí nós vamos falar de três, né? O apixaban, a rivaroxaban e o indoxaban. E não é à toa que eles têm esse XA no nome, porque é inibidor do fator direto 10A. Não vou entrar muito a profundo aqui na cascata da coagulação, mas os DOACs eles interferem no fator 10A e no fator 2A. Assim, eles inibem a cascata da coagulação, favorecendo o sangramento, né, entre aspas, né? Então, reduzindo a chance de coágulos. E qual é o seu efeito comparado com a varfarina? E aqui eu quero falar um pouquinho antes sobre por que eu botei comparado com a varfarina. A maioria das drogas que a gente estuda, elas são comparadas com efeito com o placebo, né? Ou seja, você vai testar um medicamento novo, você compara com o placebo para ver se vale a pena. Porém, os DOACs tiveram uma tarefa árdua, que é vencer um medicamento que já era bom. Claro, todo mundo sabe dos problemas da varfarina e tal, mas já é um medicamento bom. E aí o DOAC teve que ganhar dele. Por motivos óbvios, o DOAC não precisava ser melhor que a varfarina. Vamos lá, você prefere tomar um medicamento como a varfarina, que tem que fazer um RNI de 15 em 15 dias, de um mês em um mês, que interfere com vários medicamentos, que interfere com a alimentação, ou um remédio em que basta tomar uma vez por dia e não precisa ter nenhuma dessas preocupações? Isso, na medicina baseada em evidência, são os estudos de não inferioridade, ou seja, quando por motivos óbvios, o medicamento que você já quer testar já é melhor que a varfarina. Então, o DOAC, por essa questão da posologia, do conforto, ele já é melhor que a varfarina. Então, quando a gente for falar realmente dos efeitos antiembólicos, né, e de sangramento como consequência, ele não precisa ser melhor, basta ser tão bom quanto. Então, todos os estudos que nós vamos ver são de não inferioridade, o que não significa que ele não possa atingir a superioridade, né? Então, vou começar com a dabigatrana, é um inibidor competitivo altamente específico da trombina, o pico é em 2 horas e a meia-vida é 14 a 17 horas. A maior parte dele é excretada renal, ele é o medicamento que mais depende do rim, logo a gente vai ver lá na frente que ele é o pior medicamento para pacientes com DRC. E parte também é conjugado pelo fígado. Ele requer um ambiente ácido para absorção, ou seja, ele é bom ser tomado em jejum e não é bom ser tomado em pessoas que tomam IBP ou inibidor de H2, porque vai reduzir a absorção. Logo, se você for passar da bigatrana para o seu paciente,
oriente a tomar em jejum e sem IBP, ou 2 horas antes, alguma forma para evitar isso. Não é metabolizado pelo CYP450 e não é afetado pela alimentação. O estudo que mostrou foi o primeiro, da bigatrana foi o primeiro medicamento, em 2009, que é o RELY. Então, foi um estudo de 44 pacientes, 44 países, com 18 mil pacientes, um estudo de não inferioridade, como todos vão ser financiados pela indústria. E aí, eu não vou conseguir, não quero entrar também muito sobre quais são os critérios de inclusão e exclusão, porque senão a aula vai ficar muito longa, mas todos tinham que ser pelo menos CHADS 1. Nessa época não se falava muito sobre CHADS-VASc. E aí foram testados 3 braços da bigatrana de 110 BID, né? Aqui em Minas Gerais a gente fala isso quando é 2 vezes ao dia, 150 2 vezes ao dia, ou a varfarina, que eles tiveram um TTR bom, de 64%. E aí vamos se atentar principalmente a essas duas colunas aqui. Na parte de AVC e embolia, como um todo, da bigatrana de 110 foi não inferior, ou seja, é tão bom quanto. Logo, para que eu vou tomar Marevança? Eu posso tomar um medicamento que é tão bom quanto e que eu não tenho que fazer um INR, não tenho que... posso comer minha salada à vontade. E quando se falou com a dose de 150, aí já foi até a melhor, né? Com o NT de 170. Somente a de 150 reduziu AVC isolado e somente a dose de 110 que reduziu o sangramento maior. Ele teve uma tendência de aumento de infarto, e isso foi muito falado durante um tempo, fez com que alguns médicos não prescrevessem esse medicamento, mas com outros estudos a gente pode provar que isso não concluiu e que isso não é verdade. Não existe esse risco, tá? Sobre a rivaroxabana, agora a gente vai começar os inibidores do fator 10A. Ele é melhor absorvido com alimentação, então, ao contrário da bigatrana, que é melhor no jejum, a rivaroxabana é melhor com alimentação. O pico também é por volta de 2 a 4 horas e a meia-vida é de 5 a 9 horas. A eliminação da droga, 2/3 é renal, 1/3 pelo fígado, e ele tem pouca segurança em paciente com disfunção hepática. Então, os dois extremos aqui principais são DRC, né? Você está muito preocupado pela questão do rim? Não dê da bigatrana. Você está muito preocupado pela questão do fígado? Não dê rivaroxabana. Ele é metabolizado pelo CYP450, interage com glicoproteína e deve ser ingerido junto com a alimentação. E aqui eu já vou falar, né? Só vamos mostrar estudos aqui do New England, que é uma prova de como é que esse assunto, essas drogas foram muito inovadoras, ou seja, todas essas drogas conseguiram publicações do New England, que todo mundo sabe que é a maior revista da atualidade, e realmente não é à toa, são medicamentos que vieram para ficar mesmo, que são muito melhores que a varfarina em todos os aspectos. O rivaroxabana, o estudo é o ROCKET, a AF, 45 países, 14 mil pacientes, também de não inferioridade, financiado pela indústria. Aqui o CHADS-2 já tinha que ser maior ou igual a 2, tinha esses critérios de exclusão, e aqui é 20 miligramas uma vez ao dia contra a varfarina, sendo que nesse estudo o TTR dele foi um pouquinho pior. E aí, quando a gente compara a rivaroxabana 20 com o Marevan, ele teve uma tendência de melhora, reduziu principalmente o AVC hemorrágico, reduziu sangramento, ou seja, a grande vantagem da rivaroxabana sobre a varfarina é a questão de não sangrar. E isso aqui realmente foi bom, porque reduziu o AVC hemorrágico e outros tipos de sangramentos importantes. Com NNH, né, grande, mas melhor. Já a pixabana é também um inibidor reversível do fator 10A, a biodisponibilidade de 50%, meia-vida de 12 horas, pico de 1 a 3 horas, 1/3 é eliminado renal e 2/3 é hepatobiliar. É metabolizado pelo CYP450, interage com a glicoproteína P, e cuidado com pacientes com disfunção hepática. Também não é muito bom utilizar a pixabana. Também, né, estudo New England, e aqui foi o estudo Aristóteles, de 2011. Então, foram 45 países, 18 mil pacientes, também não inferioridade, financiado pela indústria. Aqui eles também tinham CHADS maior ou igual a 1,
foram excluídos creatinina acima de 2,5, estenose mitral moderada a grave, vamos falar sobre essa questão de válvula, de estenose mitral. E aí, qual que era a dose? 5 miligramas 2 vezes por dia. Caso o paciente tivesse 2 de 3 critérios, ia para 2,5 miligramas 2 vezes ao dia, que é como a gente faz hoje, né? Ou seja, se a idade for maior do que 80, peso menor que 60 e creatinina maior que 1,5, então basta 2 desses 3, a dose era reduzida. E o TTR aqui foi um TTR bom, de 62%. E o que o apixaban 5 mostrou? Que ele reduz eventos embólicos e reduziu AVC, principalmente às custas de redução de sangramento. Também diminui outros sangramentos importantes. Então, aqui, de novo, mostrando que a principal função dos DOACs é ele, por mais que, assim, tem um pouco aí de contradição alguns, reduz os eventos embólicos, mas o que é fato entre todos? Reduz sangramento. E a edoxabana, que é o mais recente, o inibidor do fator 10A também, Minha Vida de 10 a 14, ele pode ser usado uma vez ao dia, excretado pelo rim, e não é afetado pela alimentação. Pode ser em jejum, pode ser com alimentação. Um estudo também do New England, você vê que eu não botei aqui o ano, mas se não me engano é 2013 ou 14, que é o Engage AF Team. Então, um estudo de 46 países, com 21 mil pacientes, também não inferioridade financiado pela indústria. O CHADS dele era maior ou igual a 2, e aí foi testado 3 braços, mas eu vou falar mais dos 60 miligramas uma vez ao dia. De novo, esse aqui ele não teve benefício em relação à embolia, eles simplesmente tiveram eventos parecidos, mas diminuiu o sangramento maior e AVC hemorrágico. E aí, e se juntar todos? O que a gente consegue descobrir? Então, tem uma meta-análise da Cochrane, que usou todos os inibidores do fator 10A, de 2013, e ele mostrou que, para AVC e outros sistemas e outros eventos embólicos, teve sim uma redução aí de 18%, com boa qualidade de evidência, com alta, né? Os AVCs como todos, reduziu também aí por volta de 21%, com alta qualidade de evidência. Sangramento maior reduz 10%, com a qualidade moderada. AVC hemorrágico, e aqui, olha que incrível, né? Reduziu 34%, com alta qualidade de evidência. E todas as mortes também teve um pouco de benefício, aí, um pouco menor de 11%, com alta qualidade. Então, a gente consegue ver que, apesar de ser um NNTs, né, um pouco altos, mas não tem por que não usar DOAC, gente. É melhor de usar e tem benefício. E aí eles ainda mostrou umas coisas interessantes, que para o paciente que era virgem de varfarina, o benefício foi maior do que aqueles que já usavam varfarina. Ou seja, provavelmente aqueles que já usavam eram pacientes que já estavam acostumados a usar, e aí já estavam mais conhecendo. Então, o DOAC não tem uma curva de melhora, né? Você inicia e o paciente vai usar igual. Já a varfarina, não. A varfarina, quanto mais o paciente usa, mais ele entende, mais ele sabe como funciona. Então, temos que ter mais estímulo para iniciar a DOAC do zero do que um paciente que já está indo muito bem na varfarina há muitos anos e você aí quer fazer a troca. Então, qual que é o resumo aí? Que os DOACs reduzem, obviamente, comparado com a varfarina, não fazia mais sentido comparar DOAC com o placebo. AVC, embolia, sangramento e morte, apesar de o NNT alto. Porém, quanto pior o TTR, né? Ou seja, quanto pior a adesão, os piores os valores de NR do paciente, maior o benefício do DOAC. E paciente que já está em uso de varfarina com bom acompanhamento, um TTR bom, provavelmente esse paciente vai ter um menor benefício do DOAC, como a gente viu nesse último slide. E aí, qual que é melhor? Rivaroxabana, apixabana, dabigatran, edoxabana? Não existem estudos head-to-head. Nenhum dessas empresas quis comparar, fazer um estudo diretamente. O que nós vamos ter é esse estudo de 2012, que é o Network Meta-Análise dos 3 principais estudos. O que é esse Network Meta-Análise? Pensa que nós temos a droga A
comparada com a B, que é o estudo, que é um dos estudos, um outro estudo que compara a droga A com a droga C, e outro estudo que compara a droga A com a droga D. Então, se a gente pensar aqui, o A seria a varfarina, que comparou com os outros, né? A varfarina com dabigatrana, a varfarina com a pixabana, e aí você faz uma comparação indireta. Mas qual que é o problema? Esse estudo aqui, os pacientes eram de uma forma. Esse outro estudo aqui, os pacientes eram de outra forma. Critérios de inclusões foram diferentes, critérios de exclusões foram diferentes, o TTR dos estudos foram diferentes, então reduz a qualidade da evidência. Por exemplo, o Charles do Rocket AF, né, foi bem pior do que em relação aos outros. E os pacientes com Rocket AF tiveram bem mais eventos embólicos, então, de fato, eram pacientes piores. E aí, o que o estudo mostrou? Vou só tirar aqui no meio que, para eventos embólicos, a dabigatrana de 150 foi a melhor, principalmente quando comparada à rivaroxabana. E para eventos de sangramento, a apixabana e o xarelto e a dabigatrana de 110 é que tiveram benefício. Logo, quando a gente compara dabigatrana de 110, dabigatrana de 150, a apixabana e rivaroxabana, para AVC e embolia sistêmica, a dabigatrana de 150 é a mais potente. E outras comparações não tiveram diferença. E quando a gente fala de sangramento, a apixabana e dabigatrana de 110 foram melhores que outros, né? Tiveram menos sangramento. Por que aqui eu não coloquei as outras doses? Porque a dabigatrana foi a única que no estudo testou as duas doses. E a apixabana e rivaroxabana, aquela dose reduzida, elas não foram testadas, só foram usadas em quem realmente tinha indicação lá. Tá bom? E aí, então, a gente já viu que os DOACs são melhores, reduzem quase todos os desfechos, apesar de NT alto, e que alguns são mais potentes que outros e que uns sangram menos que outros. Então, primeiro, obviamente, as contraindicações dos DOACs. Então, a gente não pode em gestante, clearance de creatinina de 15 a 30, abaixo de 15 não pode ser usado nenhum DOAC, entre 15 e 30 a gente sabe que hoje talvez a apixabana poderia ser usada. Doença hepática grave, também não podemos usar os DOACs. E a fibrilação atrial valvar, que eu vou falar mais na frente, a válvula metálica é a única que realmente não pode, com evidência de dano. E aí vamos entrar então nesse assunto que é o que é FA valvar. E aí varia, cada guideline fala uma coisa, o guideline da ESC 2016 fala que FA valvar é uma doença valvar reumática, né? Então quando tem estenose mitral, e aí ele cita que tem que ser reumático, mas também por motivos óbvios, outras causas de estenose mitrais são muito raras, né? E a válvula metálica, eles não colocam a válvula biológica. O guideline americano coloca como estenose mitral reumática, e eles não entram muito na questão se tem que ser moderada, importante. Já o guideline americano coloca biológica e mecânica junto, e pacientes que já fizeram valvuloplastia mitral. E o UpToDate coloca doença valvar reumática, principalmente a estenose mitral, e a válvula metálica, ele não coloca biológico. Então, quando a gente pega essa revisão sistemática aqui de 2017, que viu os efeitos de DOACs nas doenças, nas pacientes com FA valvar e doenças valvares, né? Então, vamos lá. Então, ele pegou os principais estudos, né? O Rocket, o Aristóteles e o Engage, que é Dedoxabana e o Realign, que são os estudos que a gente viram, né? E aí, para estenose mitral, você vê que praticamente não tinham pacientes, ou não tinha, ou eram poucos. Para a regurgitação mitral, tinham bastante, afinal de contas, talvez seja a valvulopatia mais comum, né, pela questão da dilatação do VE, e aí causa IM. E nos outros também tinham poucos, mas tinham um número ok. E para válvulas não metálicas, né, ou seja, pacientes que já fizeram cirurgias, também eram bem poucas, 500, 200 e 100. E o que ele viu? Que para eventos embólicos, com doença valvar e sem doença valvar, teve o benefício nesses dois grupos. E que para sangramento não teve grande diferença para com e doença valvar. Então, qual que é o resumo desse tópico?
que a FA valvar é diferente de cardiopatia valvar. Então, se você tem um paciente com estenose aórtica, dilatação do ventrículo esquerdo, e que por acaso ele tem FA, você pode dizer que ele tem uma cardiopatia valvar, mas ele não tem uma FA valvar. FA valvar, então, o que ela é? É só quando é estenose mitral ou válvula metálica. Então, o DOAC pode ser usado na cardiopatia valvar, porém a gente vai ver aí o que ele fala aí sobre a FA valvar, né, que é off-label. Reduz os eventos embólicos sem diferença para sangramento. E aí, será que isso aqui se mostrou que realmente o benefício é menor, era menor população no estudo? Não tem como muita certeza. E aí, mais um estudo do New England, aqui é o River Trial, no qual ele fez um estudo randomizado para válvula biológica. E aí mostrou que não teve diferença entre varfarina e rivaroxabana. Ou seja, esse estudo aqui é mais recente, se eu não me engano, ele é de 2020, mas já mostrou que podemos, então, ficar mais tranquilos em relação à válvula biológica. Porém, para a válvula metálica, um estudo chamado Realign, que é um estudo mais antigo, acho que é de 2011, a gente vê que, apesar de não ter efeitos muito para AVC, ele aumentou a trombose de válvula e aumentou o sangramento. Tanto que o FDA fez um comunicado sobre a Pradaxa, né, que é a dabigatran, que não deveria ser usada em pacientes com válvula metálica. E aí, qual que é o resumo, então? Então, podemos usar em válvula biológica, sim, já temos estudos randomizados. Primeiro foram os estudos observacionais, que nos deixou mais tranquilo, mas agora a gente já tem até randomizado. Porém, em pacientes com válvula mecânica, não tem jeito. O DOAC aumenta a trombose, sangramento e AVC. Não pode ser usado por causa do estudo Realign. Então, quais são as diferenças entre as opções? Em relação à posologia, a varfarina, ela é uma vez ao dia, tem bastante restrição alimentar, todo mundo sabe, tem que ter um TTR bom, tem como fazer reversão, e é o único que pode ser usado na DRC mesmo, mais avançado. A dabigatran é 2 vezes ao dia, deve ser usado em jejum, e tem um reversor, que é o idaruxizumab. A rivaroxabana, ao contrário da dabiga, tem que ser usado com alimentação, e o clearance pode ser 15, acima de 15, que a dabigatran não pode. A pixabana 2 vezes, clearance 15, e a doxabana 1 vez ao dia. E aí você tem que ver qual que é o melhor para o seu paciente. Entendam, não é porque 1 vez ao dia que a posologia é melhor. Vamos entender, se um paciente usa um medicamento, como a rivaroxabana, 1 vez ao dia, e esquece de tomar nesse dia, ele vai passar 24 horas desprotegido. Enquanto a pixabana e a dabigatrana, ele vai passar só 12 horas desprotegido. Então, se o seu paciente fala que é um fato, que de tempos em tempos ele vai esquecer de tomar o remédio, talvez o remédio MID, né, 1 vez ao dia, não seja muito bom. Porém, se seu paciente fala que 1 vez ao dia é a única forma de ele ter uma excelente adesão, aí, de fato, a rivaroxabana ou endoxabana é o melhor medicamento. Individualizem para os seus pacientes. A dose da dabigatrana é de 150 ou 110. Você pode usar os dois, mas, obviamente, se o clearance for menor que 50, você vai fazer o de 110. E aqui é BID, tá? Desculpa, 2 vezes ao dia. A rivaroxabana, ela é 20 mg 1 vez ao dia, e se o clearance for menor que 50, você vai usar 15, 1 vez ao dia. Então, entenda a diferença. A dabigatran, você pode usar os dois para quem tem função renal boa. Só que quem tem função renal ruim, sempre tem que ser 110 BID, 2 vezes ao dia. E a rivaroxabana sempre tem que ser 20. E quem tem função renal abaixo de 50 clearance, tem que ser 15. O apixabana é 5 mg 2 vezes ao dia, e aí, de novo, 2 de 3. Então, se o paciente tiver 2 desses 3, como idade acima de 80, peso abaixo de 60 ou clearance acima de 1,5, aí você tem que reduzir para 2,5, 2 vezes ao dia. E aí, doxabana é 60 mg 1 vez ao dia, também ele usa a nota de corte, o clearance de 50, que aí cai para 30 mg 1 vez ao dia. E aí existem várias tabelas que podem te ajudar na escolha,
e essa aqui eu gosto, ela é boa. Como é que funciona? Quando você está preocupado com a questão do risco de embólico e não está preocupado com o sangramento, sempre vá para a dabigatran de 150, que é a mais potente. E evite a etoxabana de 30, que é a que menos protege. Se você não está preocupado muito com a embolia e mais com o sangramento, aí é como se essa tabela invertesse da primeira linha, né? Você tentaria a etoxabana de 30 e evitaria a dabigatrana de 150, podendo fazer também a apixabana ou a dabigatrana de 110. Se o paciente está no meio dos dois, aí você pode fazer, vai ter mais espaço, vai ter mais opções, e aí outros exemplos são alto risco de tromboembolismo e alto risco de sangramento. Aí você vai fazer a apixabana. Você vai evitar a dabigatrana de 150 pelo risco de sangramento e vai evitar a etoxabana de 30 pela baixa chance de proteção. Se você está preocupado com a questão de adesão, no seu caso, o paciente vai falar que realmente tem que tomar, só quer, se for para tomar uma vez ao dia, a edoxabana ou a rivaroxabana talvez seja a melhor opção, porque é uma vez ao dia. E quando a gente está falando de função renal, a gente vai sempre começar com a apixabana e a última opção vai ser a dabigatrana. Lembre que a dabigatrana é a que é mais afetada pelo rim. E quando é que a varfarina é uma boa opção? Se o paciente tiver risco de má adesão, é o que a gente estava falando. Se você pula uma dose de Marevan, da varfarina, você continua protegido. Seu INR pode cair um pouquinho, né? Mas vai ser uma proteção melhor do que você ficar aí um dia sem tomar um DOAC. Se o paciente estiverem usando outros medicamentos, pacientes que já usam Marevan, estão confortáveis e está com TTR acima aí de 60%, pacientes que não podem comprar o DOAC, infelizmente no Brasil os DOACs ainda não estão no rol aí, né, dos medicamentos dados pelo SUS. Se o paciente tiver muita dispepsia, o dabigatran pode piorar, e se for um DRC 5, né, estágio 5. O que dizem as diretrizes? O Guideline da ESC 2016 fala que os DOACs são recomendados em preferência às vitamina K, e faz sentido mesmo essa recomendação, né? 1A, temos ótimos estudos randomizados, né, de 40 países, cada estudo, e que são melhores e que têm melhor posologia. E que pacientes em uso de vitamina, de varfarina com TTR abaixo, devem ser trocados, sim, para os DOACs. Porém, se tiver com TTR acima, aí tanto faz. Vamos agora falar sobre as situações práticas. Se você for fazer ponte para a cirurgia, aí você tem que decidir duas coisas. O paciente pode tanto fazer a cirurgia em uso do medicamento, quanto você pode suspender. Também é um assunto muito grande, não vou entrar muito nesse detalhe, mas que, em geral, você suspende aí com 2 a 4 dias, levando em risco de sangramento, risco de embolia. Então, pacientes com baixo risco de sangramento e alto risco de embolia, talvez 2 dias, né? E o contrário, 4 dias. E retornar 1 a 3 dias após também levar em risco de sangramento e risco de embolia. Se o clearance for menor que 50, aí que você vai ter mais precoce ainda, principalmente a dabigatrana, que vai ficar recirculando pela função renal ruim. Então, é sempre bom ter essa tabela, e a gente vê aí que realmente você tem que usar o risco de embolia e o risco de sangramento e a função renal para decidir quando suspender. Obviamente, não tem como saber isso aqui decorado. O importante é ter acesso a isso aqui para saber quando suspender. Trocando a anticoagulação. Então, de fato, o paciente fazer uso da varfarina, você quer trocar para o DOAC, ou vice-versa. Quando você vai trocar de DOAC para varfarina, você vai ter que ser mais rigoroso se alto risco de embolia, como embolia recente, TVP ou TEP recentes, pacientes com válvula mecânica. Então, esse é um paciente que você quer deixar um menor tempo desprotegido. Então, quanto maior o risco de embolia, você vai suspender o DOAC quando o INR atingir 2. Então, você mantém o DOAC, inicia a varfarina, faz lá, né, a partir do segundo, terceiro dia, o INR diariamente. Quando ele atingir 2, você suspende o DOAC.
Porém, se você não está tão preocupado com o risco de embolia, está mais preocupado com o risco de sangramento, já é bem aceitável você suspender o DOC quando o INR atingir 1,5. E o contrário, o paciente está usando varfarina e você quer começar o DOC, quando o RNI ficar abaixo de 2, você já inicia a dabigatrana ou a apixabana e a rivaroxabana talvez seja melhor quando o RNE estiver abaixo de 3. Sangramento. Sempre você vai ter que fazer as seguintes perguntas. Tem repercussão hemodinâmica ou hematimétrica? O paciente ainda está sangrando? Qual foi o DOC? Quando foi sua última extração? Foi tentativa de autoextermínio, que aí geralmente envolve vários comprimidos? O paciente tem DRC ou hepatopata? Ele tem algum risco a mais, como ele usa AS junto? É um sangramento que pode ser comprimido? Então, por exemplo, sangramento no braço é diferente do sangramento dentro da cabeça, né? Tem como comprimir. Sempre pedir hemograma, íons, função hepática, né? E outros exames de lesão hepática, coagulograma, né? RNI, TTPA, imagem. Então, se você está suspeitando de um AVC hemorrágico, vai fazer tomografia, exame do abdômen e considerar solicitar fibrinogênio também. Lembrar que, após 5 meia-vidas, né? Então, para dar dabigatrana, 2 dias e meio a 3 dias e meio, a rivaroxabana 1 a 2 dias, e o apixabana 1 dia e meio a 3 dias, praticamente já é totalmente revertido, então não está mais sob nenhum efeito dos medicamentos. E adianta pedir o TAP TTPA? Bem, apesar da gente não acompanhar e não precisar do TAP ou TTPA alterado para saber que está sob efeito, caso eles estejam alterados, nós podemos ter a certeza que está sob efeito do DOC. Porém, se o TAP e o TTPA não estiver alterado, nós não podemos ter certeza. Então, entenda. Eu sei que a varfarina é que classicamente altera o TAP. Porém, os DOCs podem alterar. E se estiverem alterados, obviamente está sob efeito do DOC. E aí, você sempre vai fazer... primeiro vai estabelecer a hemodinâmica, descobrir a fonte de sangramento, saber quando foi a última dose e ver a função renal. Se for sangramento pequeno, a principal parte mesmo é medidas locais, comprimir, avaliar se vale a pena suspender uma dose. Sangramentos moderados, você vai ter que ser mais invasivo, e sangramentos maiores, obviamente, maior ainda. Então, vamos ver cada um. Sangramento leve. Você geralmente vai manter o medicamento ou suspender no máximo uma dose, vai avaliar o risco de embolia, o sangramento, e vai fazer a compressão externa do local, se possível. O sangramento maior, no caso da dabigatrana, geralmente vai precisar de um centro de terapia intensiva, obviamente vai suspender o medicamentoso, pode fazer os antifibrinolíticos como o Epsom, ácido tranexâmico, carvão até 2 horas, principalmente em contexto de autoextermínio. Nem sempre vai valer a pena fazer carvão por causa de um comprimido. Por isso, o paciente tomou uma caixa inteira, aí vale. E a dabigatrana, como ela é a única que pode ser excretada pela hemodiálise. Então, ela é a única que a hemodiálise funciona. Se o paciente tiver com risco de vida iminente, você pode fazer o idaruxizumab, que é um antídoto. Ele é caro, ele tem risco de o paciente fazer um evento embólico, já que você vai tirar ele. Porém, se tiver risco de vida iminente, é melhor fazer. E você também pode fazer complexo protrombínico. E os outros, se tiver sangramento maior? Também centro de terapia intensiva, suspender medicamento, vai fazer antifibrinolíticos, pode fazer o carvão, mas aí, de novo, principalmente em contexto de autoextermínio. E em caso de sangramento de vida iminente, você faz o complexo protrombínico. A gente sabe que não é tão efetivo, mas é o jeito que a gente acaba fazendo se for o risco de vida iminente. Bem, obrigado. Era isso que eu queria falar sobre os DOCs. Realmente é um medicamento que cada vez estamos usando mais. Todo mundo que trabalha com isso sabe como é bom, como é melhor ter um paciente com DOC do que com a varfarina. Convido todos a acompanhar aí minha arritmia na prática. Lá dá para a gente discutir e aprender um pouco sobre arritmia. De novo, agradecer o Congresso Brasileiro de Novas Tecnologias em Cardiologia e até a próxima.